A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom, amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, na instrumentalidade da Tua graça. Importa, ó Deus, que Tu cresça e que o homem diminua, mas que em nome de Jesus, a Tua palavra possa fazer aquilo que lhe apraz, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, a tarefa de evangelização é uma coisa linda, que a igreja deve fazer sempre. Quando você lê Atos 21, você vê que Filipe só aparece depois daqui agora, só em Atos 21. E lá ele aparece e ele é conhecido como Filipe o evangelista. Porque ele evangelizava. E evangelizar é uma coisa magnífica que está no coração de Deus. E Deus deseja que possamos evangelizar em qualquer momento, sobre qualquer situação, aproveitando as oportunidades para falar do amor de Cristo Jesus. Em uma outra versão, tem a pergunta que Filipe faz ao eunuco. E a pergunta é assim: entendes o que lê? E a primeira vez que eu ouvi isso, eu era novinho na igreja, assim, uns 3 meses de crente, não sabe quase nada ainda. Não era 3 meses de crentes, perdão, 3 meses de congregado. Não sabe quase nada a respeito de Deus, não sabe quase nada a respeito da doutrina, mas o meu coração estava inflamado para falar de Jesus, e eu sabia pelo menos o plano da salvação.
Eu compreendia isso e sabia explicar isso. Encontrei um homem lendo a palavra de Deus e perguntei: entendes o que lê? E eu fiquei envergonhado. O cara me deu uma aula. Ele entendia umas 10 vezes mais do que eu. Aí eu disse: eu não podia ter feito essa pergunta. Mas Filipe fez essa pergunta tão extraordinária que abre acesso a um diálogo onde ele fala de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a falar de Jesus Cristo constantemente. Há uma falta muito grande de pessoas com dom de evangelização. E Filipe tem esse dom. Há quem diga que em cada 100 há um evangelista. Mas é claro que nós sabemos que todas as pessoas que Cristo chamou devem evangelizar, devem anunciar a verdade de Deus e para a glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa aprender a falar da boa nova do Evangelho de Cristo. E o tema de nossa mensagem nessa noite é a obediência. Sabe por quê? Porque Filipe obedece de uma forma tão magnífica à ação do Espírito Santo na vida dele. Ele obedece o chamado, ele entende que Deus é um Deus extraordinário que está o chamando e o comissionando para a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim ele faz. Mas quando nós entendemos essa verdade, mesmo sem ter o dom de evangelista, nós falamos de Jesus. Nós dizemos da bondade de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. Nós falamos do Deus Todo-Poderoso, fiel, real, do Deus que transforma, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que restaura casamento, no Deus que transforma o coração dos pecadores, no Deus do amor que chama todos ao arrependimento. Nós entendemos isso e nós compreendemos que pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser evangelizadas, pessoas precisam ouvir a respeito da boa notícia do Evangelho. Quando você lê o texto, você vê que Filipe está em Cesaré, em Samaria, e o anjo do Senhor o manda para uma outra região. O manda para uma estrada deserta, para Gaza, e ele vai sem saber o que é que ele vai fazer, qual é o que Deus tem para ele. E quando ele chega lá, o Espírito Santo fala ao coração dele e manda ele se aproximar de uma carruagem. Quando ele se aproxima, ele corre, mas a carruagem não é uma carruagem de guerra, é uma carruagem de viagem. Possivelmente é uma carruagem movida a bois. Igual no passado, no Nordeste do Brasil, tinha carruagem de boi, carro de boi. Quem já viu aqui isso? Carro de boi. Eita, tem muita gente que já viu o carro do boi. Já andou num carro de boi? Além de mim, tem uns 10 aí que andaram. É duro o negócio. Mas aquele homem viajou um grande período, porque diz o texto que ele foi para Jerusalém adorar a Deus. E agora ele está regressando para a África. Depois de ter adorado, ele regressa. A palavra de Deus não diz qual o nome desse homem, mas a palavra de Deus diz que ele era eunuco. Possivelmente, foi alguém que trabalhou no harém de algum rei, e todo mundo que cuidava de um harém era decepado. Por isso, quando algum incircunciso de coração falar com você assim, seu eunuco, diga: não sou não. Porque não é bom não, esse negócio. Mas,
ou ele diretamente trabalhava a uma rainha, onde possivelmente o seu esposo era ciumento, e quem lidava diretamente com rainhas também era... Alguns historiadores dizem que talvez ele era só uma tradição, a gente está rindo, né? Mas era isso mesmo, não adianta, cara, florear o negócio. O eunuco era isso. Ele era da Etiópia, e ele servia a uma rainha. Na Etiópia, a rainha mãe mandava em tudo, porque imaginava-se que o filho, o rei, ele era tão santo que não podia se misturar com as coisas comuns da vida. Então, quem mandava era a rainha. E o texto diz que ela era a rainha de Candace. Candace é um título igual a Faraó, que tem vários. Não era também o nome dela. Era um título do qual ela tinha recebido, porque ela participava daquela linhagem de rainhas. E possivelmente essa linhagem veio depois da rainha de Sabá. Surgiu essa nova dinastia familiar que arrastava consigo essa ideia. Porém, esse homem, ele era o ministro das finanças daquele país. Ele tomava conta de todo o tesouro. Ele era um homem rico, possivelmente um homem de grandes posses. Nós não sabemos como ele chegou à ideia de adorar a Deus, mas sabemos que ele foi adorar a Deus. Não sabemos quem falou de Deus a respeito, a vida dele, da qual ele amava e adorava o Deus do povo de Israel. Nós não sabemos exatamente como foi o seu primeiro contato com Deus e por que esse desejo tão grande de adorar a Deus. E era uma coisa bem cara para esse homem. Sair do continente africano e ir até Jerusalém, adorar a Deus. Imagine quanto tempo demorava essa viagem de carro de boi. Porque só quem andava de carro de boi era rico. O soldado andava de cavalo. Os pobres andavam de pé, de uma cidade a outra. E você vê Jesus Cristo o tempo todo andando a pé, em várias cidades. Porque era um costume. Mas aquele homem possivelmente é rico. Há uma comitiva, há uma carruagem, mesmo de forma simples, puxada por boi, mas ele é um homem rico. E fazer uma viagem dessa é uma viagem cara. Imagine, é uma viagem bem demorada e talvez tão cara. Se Israel não tivesse em guerra hoje, você ir para Israel. Porque ninguém quer ir para Israel. Quer ir para Israel hoje, ver lá as ruínas, ver o Monte da Oliveira. Quem quer ir para Israel hoje? Ninguém quer ir. É tanto que todas as caravanas que iam para Israel estão indo para igrejas da Ásia Menor. Você pode consultar. Caravanas e caravanas de povo indo para as igrejas da Ásia Menor para fugir de Israel. Então, é interessante que você vê essa história e Felipe pergunta: entendes o que lê? E o homem disse: como eu irei entender, se não há quem me explique? E eles sobem no carro e começam a explicar. A partir daquele texto, ele expõe as escrituras, dizendo que aquele texto fala de Jesus. O eunuco entende, aceita a fé, se rende a Cristo e é batizado. E Felipe, pela ação miraculosa do Espírito, é retirado daquele lugar e já aparece em outro. Sempre evangelizando. Obediência ao chamado. Você tem tido obediência ao chamado de Deus?
Você tem sido obediente à área da qual Deus te chamou? Você tem sido obediente aos princípios de Deus e à verdade de Deus? Você tem sido obediente à instrumentalidade de Deus que Deus deseja na sua vida? Você tem sido assim? E em primeiro lugar, a obediência ao Senhor na vida de Filipe se dá a partir da direção do Espírito Santo. Irmãos, Filipe, ele é alguém dirigido pelo Espírito Santo. E você pode ver isso dos versos 26 a 29, a direção do Espírito Santo na vida de Filipe, que faz com que ele vá até aquela estrada para Gaza, e faz com que o Espírito Santo, no verso 29, diz assim: o Espírito disse a Filipe: aproxime e acompanhe essa carruagem. Verso 30 diz que Filipe correu e se aproximou e ouviu que ele lia o profeta Isaías. Sabe, irmãos, a obra de evangelização, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Mas aqui há uma confusão, porque alguns entendem que a direção do Espírito Santo é, de novo, o Espírito vir e falar ao meu coração. Digamos que Henrique não fosse crente, mas ele é um bom crente. Me dissesse assim: vai evangelizar, Henrique. A direção do Espírito Santo em relação à evangelização não é sobre esse aspecto. Porque o Espírito Santo já falou através da sua santa palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas precisamos entender que a obra de evangelização é uma obediência à direção do Espírito Santo, que já falou aos nossos corações pela sua santa palavra. A obra de evangelização não é algo baseado em uma direção da igreja. Vamos fazer evangelismo hoje à tarde, como algumas vezes, mas no passado isso era muito comum. Alguém vai evangelizar sobre a direção da igreja. E a obra de evangelização não é algo assim. A obra de evangelização é sobre a direção do Espírito Santo. E aqui você vê o Espírito Santo mandando ele ir para uma estrada, e o Espírito Santo mandando ele se aproximar de uma carruagem, e o Espírito Santo o direcionando em todas as áreas da sua vida. Sabe, irmãos, ele entende que precisa seguir a direção do Espírito Santo. E a direção do Espírito Santo não há coincidência, como na nossa vida não há nenhuma coincidência. Nada é por acaso, tudo tem um plano, tudo tem um propósito muito bem determinado. Quando ele se aproxima, naquele período da história, o povo lia com a voz audível, e vê o homem lendo o profeta Isaías, o texto que Henrique leu hoje aqui no início do culto. A direção do Espírito Santo não bota coincidências. Por quê? O homem pergunta: de quem está sendo lido? Sobre quem o profeta está falando? O profeta fala de si mesmo? O profeta fala de um outro? E ele aproveita para falar de Jesus. Porque a obra da evangelização, ela é feita sobre a direção do Espírito Santo, sobre a ordem do Espírito Santo. E o Espírito Santo providencia momentos para falarmos de Jesus a outras pessoas. E algumas vezes nós não aproveitamos os momentos dos quais Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, deseja nos usar como instrumento de Deus. Você sabe a história de conversão de Charles Spurgeon? Alguém aqui já leu? Ninguém.
Alguém aqui já ouviu a história? Uma pessoa. Charles Spurgeon, irmãos, Deus usou tanto na obra da pregação e da evangelização, que no período dele vivo, ele pregava, os seus sermões eram vendidos, eram copiados, ele atingia sem internet, sem rádio, sem televisão, ele atendia 1 milhão de pessoas sob a direção de Deus. Mas sabe como ele se converteu? Caiu uma forte chuva na cidade que ele estava, e ele, correndo para casa, encontrou a igreja aberta e entrou. Ele entrou na igreja, mas o temporal era tão grande que nem o pastor titular tinha chegado no culto. E aí, para não ficar sem culto, com poucas pessoas que chegaram ao culto, alguém se levantou e começou a pregar. E a pessoa que pregava falou que precisava render-se ao Senhor Jesus Cristo. Só tinha um não crente ali, quem era? Charles Spurgeon. Ele precisava se render a Cristo, e ele se rendeu. E foi um grande instrumento na mão de Deus. Sabe por quê? Porque havia uma direção do Espírito Santo, providenciando tudo. Aquela chuva não foi coincidência. Não. A falta do pastor naquele dia não foi coincidência. A pregação ministrada e tudo que foi falado não foi coincidência. Foi a direção do Espírito Santo movendo o coração daquele homem a quem Deus amava. Se você está aqui nessa noite, você não está por coincidência. Você está porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus deseja te alcançar, Deus deseja te usar, Deus deseja que você seja obediente à direção de Deus para a sua vida, e certamente você será bem-sucedido. Sabe, irmãos, quem colocou o desejo naquele eunuco de ir para Jerusalém adorar foi o próprio Deus. Quem colocou aquele eunuco na sua volta? Porque repare, que parece até ilógico. Um eunuco não podia entrar no templo, nem no templo externo. Ele não podia adorar, porque a palavra de Deus o proibia em Deuteronômio. Mas esse homem sai para adorar, e ele vai para um lugar onde ele não pode adorar. Agora imagine, aquele homem volta lendo um texto da palavra de Deus. Ele comprou o livro de Isaías, que era em rolos, pergaminhos, caríssimo, muito caro, não era um negócio para qualquer pessoa, só era para alguém rica mesmo. E ele comprou, mas ele não podia adorar, mas demonstrava um desejo de Deus tão grande, que saiu da sua cidade e foi até lá, não conseguiu adorar, comprou um rolo e estava lendo Isaías 53. Ele estava lendo a respeito de Jesus. Será se aquele homem em Jerusalém não viu alguns burburinhos a respeito de Jesus, a respeito dos apóstolos, a respeito de Estevão, que tinha sido morto naqueles dias? Mas ele está lendo o rolo, e talvez ele está voltando triste para a sua casa, porque não adorou, não concluiu o seu plano de adorar a Deus como deveria. E agora ele está lendo sobre o servo sofredor. Ele está lendo uma história que foi levada como cordeiro morto perante os seus tosqueadores, porém não abriu a boca. Sobre a direção de Deus, Deus providenciou inclusive o texto e o livro que aquele homem ia comprar, para que ele ouvisse a respeito de Jesus, e para que ele pudesse sentir a verdadeira adoração, e para que na vida dele as barreiras pudessem ser quebradas, que o impedisse de adorar ao Deus vivo e verdadeiro.
Se aquele homem continuasse a ler, ele ia chegar em Isaías 56. E eu não sei se você já leu Isaías 56, verso 3 a 5. Vai falar direcionado aos eunucos, que vai chegar um tempo onde Deus vai quebrar todas as barreiras, e os eunucos poderão adorar. E aquele tempo estava se cumprindo naquele dia, na vida daquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um plano muito grande. Porque Deus é um Deus do impossível. Porque o nosso Deus é um Deus que dirige o seu povo, a sua igreja, a sua vida. Mas será se eu e você estamos atentos à voz do Espírito Santo? Será se ouvimos a voz de Deus e seguimos a sua direção? Será se temos discernimentos de discernir qual é a voz do Espírito Santo e qual não é? Será se temos obedecido em seguir a direção de Deus? A obediência parte pela direção do Espírito Santo, mas ela chega a uma parte muito boa, ao anúncio da boa notícia. E o anúncio da boa notícia, você lê esses a partir do verso 30 ao 38. Você vê Filipe anunciando a boa notícia, e Filipe que começa, é Filipe que provoca o diálogo com um homem importante, um homem rico, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é para todas as pessoas, para pobres, classe média, classe ricas, classe milionária, para branco, para preto, para amarelo. A igreja é para cultos, é para incultos, é para todas as pessoas. E a igreja aqui alcança um homem de uma forma muito especial, porque uma pessoa comum, tipo Filipe, pergunta ao homem: entendes o que lê? Possivelmente aquele homem estava lendo Isaías, mas era um rolo da Septuaginta. Ou seja, possivelmente ele estava lendo em grego o Antigo Testamento. E Filipe, ele é da diáspora. Filipe é alguém de cultura grega, um judeu, helenista. Entendia o grego. E diz assim para ele: você entende o que lê? Mas aquele homem lendo demonstra que amava conhecer a Deus, mesmo sem entender. E ele dizia assim: como eu vou entender se não há quem me explique? Como eu vou compreender se ninguém me ensina? Sabe, quantas pessoas você conhece que não tem nenhum entendimento da palavra de Deus? Quantas pessoas você convive que não conhece basicamente nada a respeito de Jesus e do Evangelho? Mesmo nessa grande cidade. Sabe, são muitas pessoas. Porque não tem quem ensine de forma correta os princípios de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. E muitas pessoas precisam entender e aprender o Evangelho para a vida. Entender e aprender o Evangelho para as relações, para os relacionamentos. Marido e mulher, pai e filho. Amizades. E nem o básico o povo entende, porque não tem quem ensine. Mas quando ele vai ensinar, ele ensina sobre a relevância do Evangelho. E qual é a relevância do Evangelho?
Qual é a relevância do Evangelho? É a pessoa de Jesus. O homem estava lendo a respeito de Cristo, e ele ensina da relevância do Evangelho, que é Cristo. Ele anuncia a verdade de Cristo. A partir daquele texto, ele fala sobre Jesus, ele prega a boa notícia, ele conta toda a história, de tal forma que aquele homem, quando encontra mais na frente uma água, possivelmente o mar Mediterrâneo, diz assim: o que me impede de ser batizado? Porque ele sabe que precisa se batizar. Porque ele anunciou isso, aquele homem. Ele anunciou a relevância do Evangelho, que era necessário crer no Senhor Jesus e for batizado, tu e tua casa. Ele pega a ideia do sermão de Pedro em Atos 2 e faz a mesma conclusão, a mesma aplicação. Ensina a respeito da boa nova de Jesus. E sabe por que ele ensina o Evangelho? E o Evangelho precisa ser anunciado em uma geração idólatra, corrompida, que até tem tentado corromper o Evangelho, ensinando outras coisas na igreja. E tem muitas igrejas que não ensinam o Evangelho. Tem muitas igrejas que não falam de pecado, que não falam de Jesus, que não falam de arrependimento, que não falam de um inferno, e que não falam do poder transformador de Deus. Infelizmente. Mas fala, você vai ser vencedor. Fala, você pode, e o povo fica feliz. Eu posso. Não fala mais de tribulação. E pega as partes do Paulo e só fala as coisas boas, mas não conta a história de como ele sofreu pelo Evangelho. O quanto o Evangelho foi cruz. Mas ele anuncia a relevância. E a relevância está na pessoa de Cristo, não em métodos, não em princípios humanos, mas em Cristo, que se deu na cruz para o perdão dos meus pecados. Isso é a relevância do Evangelho na minha vida, de um Deus que me perdoa, de um Deus que me aceita, de um Deus que quebra todas as barreiras que me separa de ter um encontro com Ele, porque Ele vai até a mim, porque Ele me ama. E aquele homem entende isso, e ele faz uma confissão. Quando você lê o verso 37, você vê que ele confessa a fé. O eunuco agora está convertido. Ele confessa Jesus como seu Senhor, Jesus como seu Salvador. No verso 38, ele se batiza, porque entende que o batismo é uma ordenança de Cristo, que o batismo é um sacramento que deve ser seguido e obedecido. Quantas e quantas pessoas entram na igreja, congrega, passa anos congregando, vem aos cultos, mas não firma um compromisso, porque quem ouve de fato o Evangelho e de fato recebe a Cristo como seu Senhor, suficiente e Salvador, que confessa ser de Jesus, se batiza, porque quer ter mais compromisso com Cristo, quer viver compromissado com Deus do Evangelho, quer experimentar dessa graça maravilhosa de Deus na vida, e esse homem se batiza. E após o batismo, o Espírito Santo faz assim, pega Filipe dali, faz Filipe sumir e aparecer em outro lugar. Coisas que aconteceram com outros profetas. Não foi só Filipe que aconteceu isso, que foi transladado. Aconteceu com poucos, mas na Bíblia registra outros, que ocorreu isso. Irmãos, Filipe aparece em uma outra região, e naquela região, Filipe continua a pregar o Evangelho. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque Filipe, ele entende a missão do Evangelho.
que é anunciar Cristo com intensidade em qualquer lugar. Porque a proposta do Espírito Santo, humanamente falando, inicialmente a Filipe parece incoerente. Filipe ganhou uma cidade inteira, houve um grande avivamento, Samaria, está pregando para multidões, que precisa ser cuidada e orientada. O Espírito Santo tira ele e manda ele ir pregar para um homem. Algumas vezes nós achamos que ministério bom é quando ele está cheio. Algumas vezes nós pensamos que pregação deve ser feita para um número de pessoas. E a pregação pode ser feita para uma só pessoa. Com a mesma intensidade, com o mesmo fervor e com o mesmo amor. E você aí continua a ler o texto e você vê que Filipe agora é tomado pelo Espírito Santo e vai para uma outra região. E ele vai pregar o Evangelho, ele continua anunciando a boa notícia do Senhor, a boa notícia do Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Verso 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais viu, mas alegre ele seguiu o seu caminho. Daqui a pouco Filipe está em Azoto, e lá ele está ministrando a palavra de Deus. Lá ele está anunciando as verdades de Deus. Lá ele está fazendo a missão do Evangelho. Lá ele, mais uma vez, está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Aqui, ali e acolá. E a missão do Evangelho continua até hoje em nossas vidas, para a glória do Senhor. Através de nós precisamos falar de Jesus. No seu trabalho precisa falar de Jesus, precisa de gente ouvir Jesus, precisa receber uma oração, precisa ver o amor de Deus na sua vida. Muita gente está precisando, muita gente lá na sua escola, onde você ensina, onde você estuda, está precisando ouvir de Jesus. Muitas pessoas estão precisando ouvir o Evangelho, muitas pessoas estão precisando de Cristo, e você tem cumprido a missão do Evangelho? Quando você lê a história humana, e quando você lê a palavra de Deus, e em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E agora o eunuco está sendo evangelizado. E o eunuco mora onde? Na Etiópia. E a Etiópia é os confins da terra. Ele mora na África. A evangelização desse homem foi tão importante para a missão do reino de Deus, que aí, entre tantos, você vê anos e anos depois, um homem chamado Tertuliano ouvir o Evangelho e se render. E aonde foi que ele ouviu? No continente africano. Como chegou essa mensagem lá? A partir de alguém que entendeu o Evangelho. Porque não só Filipe continuou as missões do Evangelho. O eunuco saiu estrada fora, seguindo o seu caminho com muita alegria, cheio do Espírito Santo. E ele começa a falar do amor de Deus. E anos depois, a quem ele falou, que falou a outro, que falou a outro, alcança um grande apologeta, que se rende a Jesus e vira um grande apologeta do reino de Deus. Mas aí não para a história. De repente, surge na história um pai da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Da onde ele era? Da África. Agostinho de Hipona, da África, foi
alcançado anos depois, porque o Espírito de Deus direcionou a Filipe a pregar um eunuco, porque o Espírito de Deus estava agindo de uma forma tremenda, e porque Filipe obedeceu, anunciou ao eunuco, e o eunuco fez a mesma coisa. E Agostinho de Hipona se rende ao senhorio de Jesus, e é um dos grandes pais da igreja, da teologia que você tanto conhece e ama, o conhecido como Santo Agostinho, se rendeu ao senhorio de Cristo, porque teve alguém que pregou o Evangelho. Sabe, irmãos, nem eu nem você sabe o alcance que Deus vai fazer na sua vida quando o Evangelho é pregado. Mas precisamos cumprir a missão do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pregue o Evangelho. Anuncie a Cristo. Aqui, ali e acolá. Seja dirigido pelo Espírito Santo, porque Deus quer te usar para que o Evangelho rompa as fronteiras e alcance pessoas através da sua obediência à direção do Espírito, ao anúncio do Evangelho e à missão do Evangelho. Que Deus te abençoe com poder e graça, em nome de Jesus. Baixa a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes não anunciamos o Teu Evangelho, não somos sensíveis à direção do Teu Espírito e nem à Tua voz, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a falar e a fazer a missão do Evangelho constantemente. Há pessoas que precisam ser alcançadas, ó Deus, pela Tua graça, e experimentar o Teu poder transformador, o poder do Evangelho restaurador, que redime. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, e vivermos para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém.